irmãos, minhas irmãs, que alegria participar desse culto de louvor a Deus com cada um de vocês. Eu realmente louvo ao Senhor por suas vidas, por essa igreja. Eu tenho percebido que essa igreja ama Jesus, ama a palavra de Deus e ama também a missão. Que o Senhor possa encorajá-los a cada dia para seguirmos firmes nesta caminhada, amando a Jesus, ouvindo a palavra de Deus, proclamando a palavra de Deus, até que Ele volte, para que Ele seja glorificado a cada dia em nossa vida. Eu trago uma saudação do Projeto Amanagé. Hoje, graças a Deus, somos uma equipe já grande, mais de 50 missionários na região amazônica, entre 17 tribos indígenas, e o Senhor tem abençoado as igrejas indígenas. Em alguns casos nós estamos vivendo aquele momento que todo missionário gosta de ver, quando os líderes indígenas começam a estar à frente das próprias igrejas. Então as igrejas têm também evangelizado. Eu mencionei aqui logo na escola dominical que o Cássio e Elisângela Silva, que hoje lideram o Projeto Amanagé, eles em 2006 começaram a trabalhar com uma das etnias, a tribo Irupidé, e grafaram a língua, fizeram o dicionário, traduziram parte da Bíblia, pregaram o Evangelho. No ano passado, retrasado, as primeiras pessoas começaram a se entregar ao Senhor Jesus. No ano passado nasceu uma igreja entre eles, e nesse ano estão fazendo a primeira conferência missionária. Então, graças a Deus, estamos vendo ali uma caminhada boa entre várias etnias. Deus tem feito aquilo que Ele deseja fazer e Jesus tem sido glorificado. Eu gostaria de convidá-lo nesta manhã a abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, leremos os primeiros versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, leremos o versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria que você pudesse ter em mente comigo que Paulo possui diversos motivos para escrever essa carta. O primeiro motivo, ele é teológico. Ele deseja apresentar a centralidade do Evangelho para a igreja do Senhor Jesus. Deseja ensinar e relembrar essa igreja que o centro dessa igreja é o Evangelho de Cristo. Não apenas para nós entendermos que o centro é o Evangelho, mas para nós redesenharmos a nossa vida, nossos relacionamentos e a nossa fé a partir dessa centralidade. É por Cristo, para Cristo e para a glória de Cristo. O segundo motivo de Paulo escrever essa carta, o primeiro é teológico, o segundo é mais especificamente doutrinário, expor sobre a justificação pela fé e a salvação em Cristo, censurando também algumas heresias que achegavam a essa igreja no epicentro do Império Romano, na cidade de Roma. O terceiro motivo pelo qual Paulo escreve essa carta é um motivo mais eclesiástico, na tentativa de fomentar comunhão entre judeus e entre gentios nessa igreja, ou seja, todos são um só corpo no Senhor Jesus. Caminhemos juntos em comunhão, seguindo aquele que realmente nos chamou e nos redimiu. E o quarto motivo ao escrever essa carta é um motivo missionário. Ele se preparava para ir para Roma e desejava preparar a igreja para a sua chegada, a fim de que essa igreja pudesse, portanto, ajudá-lo a chegar até a Espanha, onde o Evangelho ainda permanecia desconhecido. Então Paulo, ele escrevia essa carta também com um teor missionário. Ele tinha uma agenda, ele tinha um plano, ele tinha uma missão: evangelizar onde Cristo permanece desconhecido. Se nós observarmos todos os 16 capítulos dessa carta, nós iremos perceber que todos os capítulos, eles são escritos, inspirados por Deus, e seguem duas linhas paralelas. A primeira é a finalidade da igreja, e a segunda é a prioridade da igreja. Paulo fala sobre isso em todos os capítulos. E a finalidade da igreja é a glória de Deus. E se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o Senhor Jesus. Portanto, é nesse esteio, é nesse fundamento, entre a finalidade, a glória de Deus, e a prioridade, anunciar o Evangelho, que Paulo, portanto, instrui a igreja em Roma, e inspirado pelo Espírito Santo, essa carta também instrui a você e a mim
nesta manhã. Fiquemos de pé uma vez mais para lermos a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber duas coisas: graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua palavra. Você pode se assentar, mantenha por favor a sua Bíblia aberta comigo nesse texto, durante toda a exposição desse texto. Esse texto, especialmente do versículo 1 ao versículo 5, nos traz alguns dos fundamentos do Evangelho, três verdades especiais e fundamentais. A primeira é encontrada logo na abertura, no versículo 1, que é a natureza do Evangelho. Paulo escreve essa carta a essa igreja em Roma, explicando a essa igreja, detalhando, ensinando a essa igreja qual é a natureza do Evangelho, e deixa claro que a natureza do Evangelho é o próprio Deus. Observem comigo o versículo 1, que diz assim: ele se apresenta: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de quem, irmãos? De Deus. Nessa apresentação, Paulo traz três verdades essenciais: a sua identidade, o seu ministério e também a sua mensagem. Quanto à sua identidade, ele diz: eu sou servo do Senhor Jesus. Quanto ao seu ministério, eu sou separado para ser apóstolo. E quanto à sua mensagem, é o Evangelho de Deus. Portanto, Paulo aqui ele está se apresentando a sua identidade, o seu ministério e a sua mensagem. E essa ordem é extremamente importante, porque o que define Paulo não é o que ele faz, não é o seu ministério, não é ser apóstolo, não é nem mesmo pregar o Evangelho. O que define Paulo é um relacionamento entre ele e o Senhor Jesus. Jesus é o seu mestre e ele é servo do mestre Jesus. Essa é a sua identidade: eu sou servo do Senhor Jesus. Quanto à sua mensagem, ele deixa essa mensagem bem clara. No original grego é Evangelion Tuteu, o Evangelho de Deus. Significa que esse Evangelho ele vem de Deus, ele pertence a Deus, ele é a manifestação de Deus e ele glorifica Deus. Logo no capítulo 1, no versículo 16, nós lemos mais à frente que este Evangelho ele é também o poder de Deus. O original grego utiliza a expressão dynamis, que é traduzida por poder. E John Knox, o reformador, ele explicava, e eu creio que essa é a melhor explicação que eu já li a respeito de poder, dynamis, no Novo Testamento. Ele explicava dizendo que poder é a manifestação do Deus sempre presente. Ou seja, Deus sempre está presente. Você crê nisso? Deus sempre está presente, mas há momentos especiais que Deus se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira bombástica, de uma maneira transformacional, com uma providência, com um plano, com uma agenda de causar uma mudança. É o poder de Deus. Portanto, Paulo está explicando para essa igreja que a natureza do Evangelho é o próprio Deus, e a manifestação do Deus sempre presente é o poder de Deus. Eu creio, e eu sempre que leio esse texto, eu acho esse texto extremamente curioso, porque é a primeira mensagem que Paulo escreve, ou seja, a abertura dessa carta para a igreja tão influente na cidade de Roma, a qual ele não conhecia pessoalmente. E a primeira coisa que Paulo ensina, esclarece a essa igreja, é que a natureza do Evangelho não é o apóstolo, não é o pregador,
não é a igreja. A natureza do Evangelho é o próprio Deus. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é uma chamada a uma vida de dependência de Deus. Paulo está deixando claro que nós, como igreja, dependemos do Evangelho, que é a manifestação de Deus. Sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Nós dependemos de Deus. Por isso que quanto ao Evangelho e à cultura, nós podemos afirmar que o Evangelho, ele é supracultural, pois ele define quem é o homem e não o contrário. O Evangelho é também multicultural, pois atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. O Evangelho também é intercultural, porque essas pessoas salvas são agora igreja, povo redimido, tem comunhão, uma só alma, um só coração. Este Evangelho também é cultural, pois o Evangelho, e nós veremos, é o próprio Jesus que se manifestou, Deus encarnado entre nós, na nossa história, andou no nosso chão, falou a nossa língua, comeu a nossa comida. O Evangelho também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra cultura, pela obra missionária. E por fim, esse Evangelho, ele é contracultural, pois ele alcança o ser humano e o transforma. É o poder, a manifestação transformacional de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Deus sempre presente, que se manifesta. É o poder de Deus. Há alguns anos atrás, viajava pela região amazônica, e ali estava subindo um rio entre a tribo Sateré-Maué, e ali paramos em uma aldeia, e naquele dia a aldeia estava cheia de outros indígenas também viajando. Estava acontecendo ali algum movimento indígena que eu não sabia, e não havia lugar para dormir no meio da aldeia, naquelas malocas. Eles são muito hospitaleiros, mas estava realmente tudo muito cheio. E falaram: Ronaldo, você pode dormir aqui na aldeia, mas está tudo realmente cheio, não há nem lugar para colocar a rede, mas você pode dormir do lado de fora. Há um local ali fora um pouco da aldeia, mas ali uma puxadinha de palha, não é mais usada, você pode ali se acomodar. Eu fui, e ali então limpei um pouco o local, eu preparei ali, coloquei a minha rede, mas era uma noite totalmente escura. Já passaram por uma noite assim, sem lua, sem estrelas, você literalmente não enxerga a mão à frente do seu rosto? Era uma noite assim. Preparei ali, comi alguma coisa, coloquei a rede e deitei com uma lanterna, um facão logo perto, na Amazônia. Desliguei a lanterna, comecei a adormecer, e um barulho bem pertinho da minha rede. Logo me assustei, peguei a lanterna, liguei e foquei em direção àquele barulho. Meus irmãos, era uma coisa que estava ali desde a minha chegada, eu não havia visto, mas era uma flor lindíssima, multicolorida, e nesse caso com 2 passarinhos da noite brincando sobre a flor. E eu olhei e pensei: mas que imagem tão bela, fruto da bondade de Deus, criação de Deus, uma flor que você só encontra na Amazônia, 2 passarinhos da noite brincando sobre a flor, bem pertinho de mim. Eu apaguei a lanterna e pensei: às vezes nós estamos tão ocupados que nós não vemos a bondade de Deus. E comecei ali a querer dormir um pouco. Meia hora depois, um outro barulho do outro lado, liguei novamente a lanterna, dessa vez era uma cobra, e a cobra tentando ir em direção à minha rede, mas havia chovido bastante, havia um lamaçal, e a cobra entrou na lama e não conseguia sair da lama, fazendo um barulho ali estranho. Finalmente saiu, mas foi para o mato. Eu desliguei a lanterna e eu pensei: essa luz dessa lanterna, essa luz é como a luz do Evangelho, que nos faz ver as coisas como elas são, nos faz ver a bondade de Deus, e a mesma luz nos faz ver a mazela do nosso coração, o nosso pecado, nos faz ver a flor e também a cobra, nos faz ver a bondade e a graça, mas também o pecado e o perigo. Meus irmãos, este Evangelho, que é o poder de Deus, dentre tantas coisas, ele abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. E olhando para a vida e para o nosso próprio coração com as lentes do Evangelho, nós enxergamos a bondade de Deus, e perante a bondade de Deus nós falamos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós enxergamos também o pecado do nosso coração, e perante o pecado do nosso coração nós falamos: perdão, Senhor Jesus. Coração quebrado, quebrantado, moído, arrependido,
Senhor, olha para o nosso coração. A mensagem do Evangelho, aliás, a natureza do Evangelho é Deus, e a manifestação de Deus, que é o seu poder, a manifestação do Deus sempre presente. Mas se a natureza do Evangelho é Deus, nós podemos entender que a mensagem do Evangelho, olhe bem para mim nesse momento, a mensagem do Evangelho, você precisa estar lembrado que Paulo está escrevendo essa carta para a igreja mais importante do império, a igreja que fica no epicentro daquele império romano, na cidade de Roma. E a primeira coisa que Paulo faz é esclarecer para essa igreja que a mensagem do Evangelho não é a igreja, que a mensagem do Evangelho não é o pregador, que a mensagem do Evangelho não é o pastor ou o apóstolo. A mensagem do Evangelho, olhe comigo o versículo 2, ele diz, separado para o Evangelho de Deus, no versículo 1, e continua agora a descrever o que é o Evangelho. No versículo 2 ele diz, o qual, Evangelho qual, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele utiliza aqui duas palavras gregas, que em português não dá aquela sonoridade, mas ele utiliza a palavra promessa, que é pangelia, e evangelho, que é euangélio. Então ele faz aqui um trocadilho. Ele está dizendo que a epangelia, que é a promessa, e o evangelho estão no mesmo movimento. A promessa é a expectativa do evangelho que vem, e o evangelho é o cumprimento da promessa. Então há uma promessa e há um cumprimento, esse é o evangelho. Mas sobre o que é o evangelho? Qual é a mensagem? O cerne do Evangelho, versículo 3, me acompanhem, e o versículo 4, diz assim, Evangelho com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, e para não deixar nenhuma dúvida, ele termina o versículo 4 dizendo, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está dizendo que o próprio Senhor Jesus, Ele é o Evangelho. E se nós olharmos a teologia paulina em suas cartas, nós vamos entender que Jesus é o Evangelho, e é em duas dimensões. Quem Ele é Senhor de todas as coisas, o nome acima de todo nome, Ele é Deus absoluto e verdadeiro, é o Senhor soberano, o controlador do universo, o salvador de todo aquele que crê, é o cabeça da igreja. Quem Jesus é, e o que Ele fez, faz e fará por nós, a sua missão. Quem é Jesus e o que Ele faz é o cerne do Evangelho. Portanto, Paulo está dizendo que Cristo, Ele é o Evangelho, e nós precisamos, meus irmãos, relembrar dessa verdade a cada dia. Eu mencionei ontem no congresso, aqui para plantadores de igreja, a respeito dessa barreira, porque no meu entender a maior barreira para a evangelização é a má compreensão que nós temos sobre o que é o Evangelho. Às vezes passamos a pensar que a igreja é o Evangelho, e ao evangelizar falamos mais da igreja do que de Cristo. Eu estou convencido, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos falar menos de nós e mais de Cristo. Nós precisamos falar menos dos nossos heróis e mais do Cordeiro de Deus. Nós precisamos destacar menos a igreja e mais a cruz. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque a mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus. Se você se encontrar com uma pessoa a qual você nunca mais encontrará em sua vida, e se você tiver apenas 5 minutos com aquela pessoa, você nunca mais haverá uma oportunidade para evangelizá-la, eu digo, não fale de você, não fale da igreja, não fale do programa especial do acampamento, conte a história do Senhor Jesus, pois a mensagem do Evangelho é Cristo. Uma das experiências que mais marcou a minha vida, quando trabalhamos entre os Concombas durante 9 anos em Gana, na África, foi quando nós tivemos o primeiro culto aberto entre os Concombas. Havia poucos crentes, resolvemos fazer um culto. Ontem eu até contei mais detalhadamente uma outra parte da história, e aí um dos senhores da aldeia nos emprestou uma árvore, a árvore mais frondosa ali da aldeia, para nós termos aquele primeiro culto público. Por algum motivo ele nos emprestou apenas metade da árvore. Vocês só podem ficar daqui para lá, para cá vocês não podem ficar. Mas aquele culto foi um momento muito abençoado por Deus.
ali os crentes do Senhor Jesus louvando a Deus, e centenas de concombas ali que não conheciam a Cristo ouvindo. Curiosamente estavam ali observando e ouvindo também a mensagem do Evangelho. Ao final daquele primeiro culto público, ali terminou talvez perto do meio-dia, começou bem cedinho pela manhã, e ali nós estávamos no final já, abraçando as pessoas, orando uns com os outros, nos despedindo, e eu olho para a minha esquerda e vejo que vem em minha direção uma senhora que eu conhecia. Ela não era da tribo Concomba, com a qual trabalhávamos, era uma outra tribo próxima chamada Chocosse, e ela vinha se arrastando. Eu conhecia aquela mulher, pois ela havia tido paralisia infantil quando criança, então as suas duas pernas eram mirradas, ela não conseguia usar as pernas para se locomover, desde a sua infância, já era uma senhora, e aquela senhora estava ali, se arrastando em minha direção, levantando seu braço e sua mão, chamando a minha atenção. Eu olhei para ela e percebi que o seu cabelo estava sujo de mato, porque ela havia passado pelo mato, seu dorso sujo de lama, sua mão e seu antebraço sangravam, porque ela havia saído da sua aldeia, se arrastando, e ela ficava a quase 5 quilômetros de distância da sua aldeia, naquela manhã, para chegar até a nossa aldeia, para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Ela havia ouvido a pregação do Evangelho na semana anterior, e ela nos disse depois que naquela manhã ela acordou com um pensamento fixo, e o pensamento era o seguinte: eu preciso de Deus. Ela pediu seu pai para carregá-la, ele se negou, também seus irmãos se negaram. Ela não pensou duas vezes, passou a manhã inteira se arrastando, chegou ali no finalzinho do culto, ofegante, chamando a nossa atenção e perguntando: será que eu também posso entregar minha vida ao Senhor Jesus, ou eu cheguei tarde demais? Nós oramos por aquela mulher, temos até uma foto belíssima, ali aquela mulher sentada no banquinho, as mulheres da igreja limpam aquela senhora, ela cobre o seu rosto com as duas mãos ali e faz uma oração dizendo: Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. E eu fui para casa naquele dia pensando o seguinte: que poder é este? Que poder é este que faz uma mulher que nem é concomba, é de outra tribo, que nem caminha, mas se arrasta, debaixo de zombaria, no meio do mato, da lama, por cima das pedras, para chegar em um culto, para dizer: eu preciso de Deus? Que poder é este? Meu irmão, minha irmã, não é poder da igreja, não é nenhuma eloquência, nenhuma capacidade, nenhuma técnica, nenhuma metodologia, nenhuma arrumação que possamos fazer. É o poder de Deus, é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus. Sem o Evangelho nada acontece, com o Evangelho qualquer coisa pode acontecer. E é nessa fé que nós temos paz e expectativa. Nós temos paz porque nossa vida está nas mãos do Cordeiro de Deus, e temos expectativa porque com Deus qualquer coisa que esteja no seu plano, para a sua glória, qualquer coisa pode acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa história, nessa igreja, entre as nações, para a glória de Deus. A natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é Cristo, o efeito do Evangelho. Eu queria aqui finalizar dizendo que o efeito do Evangelho é transformação. Me acompanhe no versículo 5. Lemos assim: por intermédio de quem? Ele está falando sobre o Senhor Jesus. Por intermédio de quem viemos a receber, e Paulo aqui cita duas coisas que viemos a receber por meio de Jesus: graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, a igreja nasce, a igreja é chamada para chamar, a igreja é salva para anunciar, a igreja é redimida por Deus com uma missão. Aqui ele deixa bem claro que nós recebemos graça e apostolado. Alguns exegetas creem que aqui nós recebemos graça para a salvação e apostolado para a missão. Nós recebemos graça, somos salvos, recebemos apostolado, temos uma missão. Eu creio que a função apostólica cessou da maneira como se estabeleceu por Cristo, cessou no primeiro século, mas toda a igreja de Cristo é apostólica, enviada por Deus com uma missão. Recebemos graça e recebemos apostolado, salvos com missão, para chamarmos as nações para que tenham obediência
Notem, meus irmãos, como esse texto é construído. Chamarmos o mundo, não para que nos vejam, que bela igreja, que pessoal simpático, que alegria, que estrutura, não, mas para que tenham obediência pela fé ao Senhor Jesus. É uma coisa linda. A dinâmica do texto é chamar o mundo, para que esse mundo se aproxime da igreja. Ouça o evangelho, perceba que a igreja obedece, e impactados também com a vida da igreja que obedece, sejam chamados também a obedecer o Senhor Jesus. E esta extensão dessa missão não é do outro lado da rua, mas do outro lado do mundo, diz a palavra de Deus, entre todos os gentios. Paul Hibbert, possivelmente o maior antropólogo missionário da nossa geração, ele dizia, faleceu há pouco tempo atrás, ele dizia que o evangelho transforma a pessoa e o faz em 3 dimensões diferentes. Transforma as suas convicções, transforma o seu comportamento e transforma a sua cosmovisão. Transforma as suas convicções, ou seja, a maneira como nós cremos. Transforma o nosso comportamento, a maneira como nós agimos. E transforma a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo ao redor e a maneira como nós nos enxergamos nesse mundo ao redor, que é a nossa missão. Mas ele alertava dizendo: cuidado e preguem todo o evangelho, caso contrário teremos uma igreja com convicção, mas sem comportamento, ou seja, uma igreja nominal, ou uma igreja com comportamento, mas sem convicção, ou seja, uma igreja legalista, ou uma igreja com convicção e com comportamento, mas sem cosmovisão, ou seja, uma igreja infrutífera. Por isso que nós precisamos crer, e entender e abraçar, e é na palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, este evangelho que transforma a maneira como nós cremos, como nós agimos, e a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. A natureza do evangelho é Deus. A mensagem do evangelho é Cristo. O efeito do evangelho é transformação. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente um momento muito especial nas nossas vidas, na Amazônia, que ocorreu em 2008. Em 2008, nós tivemos o primeiro encontro indígena cristão no Amazonas. Foi um negócio assim especial. Eu nunca havia organizado nada na vida, mas o nosso amigo, o pastor Henrique Terena, ligou um dia e disse: Ronaldo, eu quero que você ajude o pastor Paulo Nunes a organizar esse congresso indígena cristão. E aí a igreja presbiteriana de Manaus cedeu o seu acampamento, local lindo, fora da cidade, belíssimo. Então estava pronto. E a primeira coisa que eu perguntei ao Henrique Terena: quando você vai organizar alguma coisa, você quer saber quantas pessoas vêm? Eu perguntei: Henrique, quantas pessoas devemos esperar? E ele, com seu pensamento, ele disse o seguinte: Ronaldo, mais ou menos entre 300 a 3 mil pessoas, mais ou menos essa média. Eu falei: esse congresso vai ser diferente. E aí fizemos uma média, 1.500 pessoas, preparamos rede, peixe, farinha, tudo mais, para 1.500 pessoas. Meus irmãos, 2 dias antes de começarmos o congresso, apenas 12 indígenas haviam feito inscrição. Aí eu percebi que eles não fariam inscrição, eles apenas chegariam. E aí chamamos os missionários dos derredores, dizendo: olha, há 7 portos nos derredores de Manaus, nós precisamos acampar nesses portos, e a ordem é a seguinte: qualquer indígena com cara de crente que aqui chegue, você manda para o acampamento. Eu sei que naquele dia à noite, começamos ali aquele congresso, havia mais de 1.400 indígenas de 49 tribos diferentes. Foi uma festa, foi um negócio assim, profundamente impactante. Não posso contar todos os detalhes, mas 2 tribos convertidas a Cristo, que eram historicamente inimigas, fizeram questão de dormir rede a rede, lado a lado, o congresso todo, para mostrar que nós somos agora um só corpo no Senhor Jesus. Um negócio assim, impactante, impactante. No último dia, a ceia do Senhor. Quem organiza congresso não participa de nada, não é verdade? Eu estava lá correndo de um lado para outro, aquela tenda enorme, 1.400 indígenas, vários missionários também. Momento da ceia do Senhor, eu parei e olhei. Meus irmãos, que cena impactante. Ali todos de mãos dadas, alguns abraçados, 49 tribos, 49 línguas, muitos não compreendiam o outro, não falavam a mesma língua,
mas estavam todos ali com um só coração ao redor da mesa do Senhor, porque eles tinham, e nós tínhamos uma coisa em comum: o Evangelho, que é o Senhor Jesus. Estávamos ali na mesa do Senhor Jesus, uma só família, línguas diferentes, culturas diferentes, jeito diferente, preferência diferente, idades diferentes, mas estávamos ali ao redor do Senhor Jesus. No dia seguinte, eles começaram a partir, que o congresso foi começando devagarzinho e foi terminando devagarzinho também. Depois de 15 dias ainda alguns estavam por lá. Começaram a partir, mais uma turma que partiu naquele dia seguinte foi a turma da tribo iscariana. E o cacique iscariana, ele me chamou e disse: olha, muito obrigado pelo convite para participarmos desse congresso, porque finalmente eu entendi o que é o Evangelho. Eu achei aquilo tão impactante. Finalmente eu entendi o que é o Evangelho. Eu peguei minha caderneta, uma caneta e disse: olha, eu quero escrever. O que é o Evangelho? Como você entendeu? Ele disse: o Evangelho é Jesus. Então compreender o Evangelho é compreender Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. Amar o Evangelho é amar Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. E negar o Evangelho é negar Jesus. Ele sorriu e disse: é simples assim, e foi embora. Meus irmãos, essa foi a minha impressão desde aquele dia. É simples assim. Conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus, proclamar Jesus, jamais negar Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque Teu Evangelho nos alcançou. Fomos transformados pela Tua graça, que é melhor do que a própria vida. E aqui estamos. Faça de cada um de nós um vaso novo para a Tua glória. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.